Florence Scovel Shinn dedicou 40 anos da sua vida ao estudo das leis que governam a prosperidade. 40 anos observando os padrões. 40 anos auxiliando pessoas desesperadas por dinheiro. E ao final dessa jornada, ela chegou a uma conclusão, no mínimo, perturbadora. Existem exatamente 5 segredos que controlam toda a abundância do universo. 5, não 6, não 4. 5 leis precisas que determinam se a grana flui para você ou se escapa pelos seus dedos. E o mais assustador de tudo, 99% das pessoas violam pelo menos 3 dessas leis todos os dias, sem perceber. Cada palavra que pronunciam, cada pensamento que alimentam, cada emoção que sentem, tudo isso está programando o inconsciente para atrair escassez ou prosperidade ilimitada. E a maioria está programando para a escassez. Hoje, você vai descobrir esses 5 segredos. Mas preciso te alertar sobre algo antes. Esse conhecimento não é para todos. Florence manteve esses ensinamentos restritos por décadas, porque sabia que a maioria das pessoas não estava pronta para ouvir. Não estava pronta para aceitar a responsabilidade que vem com esse conhecimento. Porque quando você sabe como funciona, você não pode mais culpar as circunstâncias. Não pode mais culpar a economia. Não pode mais culpar outras pessoas. Você se torna o único responsável pela sua realidade financeira. Se você está pronto para essa responsabilidade, continue assistindo. Se não está, talvez seja melhor parar agora. Porque, depois que você ouvir esses segredos, sua vida nunca mais será a mesma. O primeiro segredo proibido que controla sua abundância é o mais fundamental de todos. Florence chamava de a força da palavra proferida. É a base de tudo que ela ensinava. A palavra é a sua varinha mágica. Cada frase que você pronuncia está literalmente criando sua realidade. Não metaforicamente, literalmente. As palavras que saem da sua boca são afirmações poderosas que o universo obedece, sem questionar. Florence descobriu isso da maneira mais dolorosa possível. Nos anos de 1910, ela estava completamente falida. Não tinha bufunfa nem para o próximo aluguel. E não importava o quanto trabalhasse ou se esforçasse. A grana simplesmente não vinha. Até que, um dia, ela começou a prestar atenção nas suas próprias palavras e ficou horrorizada com o que ouviu saindo da sua boca. Eu nunca tenho dinheiro suficiente. A grana some da minha mão. As contas nunca param de chegar. Eu não mereço ser rica. É difícil ganhar dinheiro. Rico é desonesto. Cada uma dessas frases era uma afirmação poderosa, um comando direto para o inconsciente. E o inconsciente não questiona. Ele simplesmente obedece, como um servo fiel, que executa cada ordem do seu mestre. Florence estava ordenando escassez a cada momento do seu dia, e o universo estava obedecendo perfeitamente. Quando ela percebeu isso, tudo mudou. Ela começou a reformular cada frase. Em vez de dizer que não tinha dinheiro, ela afirmava que estava aberta para receber abundância inesperada. Em vez de reclamar das contas, ela agradecia pela capacidade de pagar. Em vez de dizer que era difícil, ela afirmava que o dinheiro fluía facilmente para ela. Em menos de 3 meses, a situação financeira dela se transformou completamente. Clientes começaram a aparecer. Oportunidades surgiram do nada. Cheques inesperados chegaram pelo correio. Não porque ela trabalhou mais, mas porque ela parou de decretar escassez
e começou a decretar abundância. Agora, preste atenção, porque isso é crucial. Não basta apenas parar de falar coisas negativas. Você precisa substituir por afirmações poderosas, positivas e específicas. Florence criou uma afirmação poderosa que ela repetia todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. As palavras exatas eram: eu agradeço que todas as dívidas são pagas, agora. Eu agradeço que tenho abundância infinita para todas as minhas necessidades. E mais. Eu agradeço que o dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Ela não dizia, eu quero, ou eu preciso. Ela dizia, eu agradeço, como se já tivesse acontecido, como se fosse um fato consumado. Porque essa é a chave. O inconsciente não entende tempo. Para ele, tudo é agora. Quando você agradece antecipadamente, você está programando a realização inevitável. Florence descobriu que existe uma diferença crucial entre pedir e decretar. Quando você pede, você está dizendo ao universo que não tem. Quando você decreta, você está afirmando que já é seu. São frequências completamente diferentes. O pedido vem da carência, o decreto vem da certeza. Ela ensinou uma técnica poderosa para transformar pedidos em afirmações poderosas. Primeiro, identifique o que você deseja. Segundo, imagine que já aconteceu. Terceiro, sinta a gratidão de já ter recebido. Quarto, pronuncie em voz alta como fato consumado. Quinto, solte e confie. Muitas pessoas erram no quinto passo. Elas decretam e depois ficam preocupadas. Ficam checando se funcionou. Ficam duvidando. E essa dúvida anula o decreto. Florence comparava isso a plantar uma semente e depois ficar cavando para ver se nasceu. Você mata a planta antes dela brotar. Mas calma, porque o segundo segredo vai revelar por que apenas repetir afirmações poderosas não funciona para a maioria das pessoas. O segundo segredo proibido é o que Florence chamava de a harmonia dos sentimentos. É aqui que 90% das pessoas que estudam a lei da atração falham completamente. Elas repetem afirmações o dia inteiro, colam frases no espelho, escrevem em cadernos, mas nada muda e elas não entendem por quê. Florence explicava assim: imagine que você está enviando uma mensagem para o universo. A mensagem tem duas partes. As palavras que você fala são a primeira parte, mas a emoção que você sente enquanto fala é a segunda parte. E aqui está o segredo. O universo responde à emoção, não às palavras. Se você diz, eu sou abundante, enquanto sente medo e desespero por dinheiro, a mensagem que chega é de medo e desespero. O universo responde ao medo e desespero e manda mais situações que geram medo e desespero. Florence atendeu uma cliente em 1922 que ilustra isso perfeitamente. A mulher repetia afirmações de prosperidade por 3 anos. Tinha quadros de visualização, fazia meditações diárias e estava mais pobre do que quando começou. Quando Florence a observou fazendo suas afirmações, entendeu imediatamente o problema. A mulher dizia, dinheiro flui para mim facilmente. Mas enquanto falava, seus ombros estavam tensos, sua respiração era curta, seus olhos demonstravam ansiedade. A emoção verdadeira era de desespero. Era de, não acredito que isso funcione. Era de, preciso urgente. E era isso que o universo estava recebendo. Florence ensinou a ela uma técnica que mudou tudo. Antes de fazer qualquer afirmação poderosa, primeiro você precisa entrar no estado emocional correto. Como você se sentiria
Se já tivesse todo o dinheiro que precisa, se nunca mais precisasse se preocupar com contas, se soubesse com absoluta certeza que está protegido financeiramente. Sinta isso primeiro. Deixe a sensação de alívio e gratidão invadir seu corpo. Deixe os ombros relaxarem. Deixe a respiração se aprofundar. E só então, a partir desse estado, pronuncie suas afirmações poderosas. A diferença é da água para o vinho. Quando você fala a partir do estado de já ter, o universo recebe a mensagem de já ter e responde com mais situações de já ter. Uma cliente de Florence Scovel Shinn praticou isso por apenas 21 dias. E recebeu uma herança inesperada de um tio distante, que ela nem lembrava que existia. Coincidência? Florence Scovel Shinn diria que não existe coincidência. Existe apenas correspondência. Você recebe aquilo que vibra. Você vibra aquilo que sente. Você sente aquilo que pensa. E você pensa aquilo que programa. Mas espera. Porque o terceiro segredo vai te mostrar que existe uma força ainda mais poderosa que pode sabotar tudo isso sem você nem perceber. O terceiro segredo proibido. Florence Scovel Shinn chamava de Lei do Bloqueio Ancestral. E esse talvez seja o mais perturbador de todos. Porque ele explica por que algumas pessoas fazem tudo certo e mesmo assim não conseguem prosperar. Repetem afirmações poderosas com emoção genuína. Mantêm pensamentos positivos. Fazem todas as práticas. E ainda assim, a grana foge. Florence Scovel Shinn descobriu que muitas pessoas carregam programações de escassez que não são suas. São herdadas, transmitidas de geração em geração. Pensamentos e emoções sobre grana que seus pais absorveram dos pais deles, que absorveram dos pais deles, e assim por diante. Ela atendeu um empresário em 1935. Ele era inteligente, trabalhador, tinha boas ideias. Mas toda vez que estava prestes a ter sucesso, algo dava errado. Um sócio o traía, um cliente não pagava, uma crise aparecia. Como se houvesse uma força invisível impedindo sua prosperidade ilimitada. Florence Scovel Shinn pediu que ele contasse a história financeira da sua família e descobriu um padrão aterrorizante. Seu bisavô tinha perdido tudo em um negócio e morreu pobre. Seu avô também perdeu tudo e morreu pobre. Seu pai passou a vida inteira lutando com a grana. 3 gerações de homens que quase conseguiam e então perdiam tudo. Isso não era coincidência. Era um padrão energético transmitido de geração em geração. Uma espécie de maldição financeira. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido de programação no inconsciente. As crianças absorvem as crenças dos pais. E essas crenças se tornam programas automáticos, que rodam no fundo da mente, sem que a pessoa perceba. Florence Scovel Shinn criou uma afirmação poderosa, específica para quebrar esses padrões. As palavras eram: eu libero e perdoo todos os meus ancestrais por qualquer crença de limitação sobre a grana. Eu dissolvo agora todas as correntes de escassez que me ligam ao passado. Eu declaro que sou o ponto de virada na minha linhagem. A partir de mim, toda minha descendência será próspera. O homem repetiu essa afirmação poderosa todas as noites por 40 dias. E algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na vida dele, um negócio grande deu certo. Não parcialmente. Completamente. Ele conseguiu manter a prosperidade ilimitada. E quando seu filho cresceu, também prosperou. O padrão foi quebrado. Florence Scovel Shinn explicou que o número 40 não era aleatório. Na tradição espiritual, 40 dias representa um ciclo completo de transformação.
40 dias no deserto, 40 dias de dilúvio, 40 dias de jejum e 40 dias necessários para quebrar padrões ancestrais profundos. Ela também ensinou que existem sinais de que a afirmação poderosa ancestral está funcionando. Primeiro, você começa a ter sonhos estranhos, sonhos com parentes falecidos, sonhos com casas antigas, sonhos com situações do passado. Isso significa que o inconsciente está processando e liberando memórias ancestrais. Segundo, você pode sentir emoções intensas, sem motivo aparente. Tristeza, raiva, medo. Essas emoções não são suas. São dos seus ancestrais sendo liberadas através de você. Deixe-as passar, não as reprima. Elas precisam sair para que a abundância entre. Terceiro, situações antigas começam a se resolver. Dívidas esquecidas são perdoadas. Conflitos familiares se dissolvem. Relacionamentos cortados se reconectam. É o passado se curando para abrir espaço para um futuro próspero. Pensa na sua própria família agora. Qual era a relação dos seus pais com a grana? E dos seus avós? Havia frases que eles repetiam sobre ricos, sobre pobreza, sobre dificuldade financeira? Essas frases ainda estão rodando na sua mente. Ainda estão controlando suas decisões. Ainda estão atraindo padrões que não são seus. Mas o quarto segredo vai revelar algo ainda mais profundo. Algo que Florence Scovel Shinn considerava a chave de ouro de toda manifestação. O quarto segredo proibido é o que Florence Scovel Shinn chamava de Lei da Graça versus Lei do Karma. E aqui está uma verdade que vai chocar você. A maioria das pessoas vive sob a lei do karma. Ação e reação. Olho por olho. Você colhe o que planta. E essa lei funciona. Mas ela é lenta. E pode ser brutal. Porque todo pensamento negativo, toda palavra destrutiva, toda emoção de escassez que você já teve ao longo da vida, criou karma, criou consequências que ainda estão voltando para você. Mas Florence Scovel Shinn ensinou que existe uma lei superior, a lei da graça. E sob essa lei, todo o karma é instantaneamente apagado. Todas as consequências negativas são canceladas. E você recebe não o que merece pelo passado, mas o que o amor infinito deseja te dar. Como você acessa a lei da graça? Através do perdão total e incondicional. Perdão de si mesmo por todos os erros financeiros. Perdão de todas as pessoas que te prejudicaram financeiramente. Perdão de todas as circunstâncias que pareciam injustas. Florence Scovel Shinn contava a história de uma mulher que tinha sido enganada pelo próprio irmão. Ele tinha roubado a herança dela, toda a grana da família que era direito dela. Por anos ela viveu com ódio, com amargura, desejando vingança. E enquanto vivia assim, sua situação financeira só piorava. Estava trabalhando na lei do karma. E o karma do ódio é mais escassez. Quando ela finalmente conseguiu perdoar, algo mágico aconteceu. Não foi fácil. Levou meses de prática, repetindo a afirmação poderosa que Florence Scovel Shinn ensinou. Eu libero e perdoo completamente meu irmão. Eu desejo para ele toda prosperidade ilimitada e felicidade. Eu me liberto das correntes do ressentimento. Eu me abro para a graça infinita. 6 meses depois de perdoar verdadeiramente, ela recebeu uma oportunidade de negócio que gerou mais grana do que a herança que tinha perdido. E o mais interessante, o irmão dela faliu completamente. Não porque ela desejou o mal, justamente porque ela parou de desejar. Quando você se liberta emocionalmente de alguém, você liberta a situação inteira. E cada um recebe de acordo com sua própria vibração.
Essa é a lei da graça. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro. Está abrindo um portal de abundância para si mesmo. Está saindo do tribunal do karma e entrando no reino da graça. Florence Scovel Shinn dizia: você não pode prosperar enquanto estiver nutrindo mágoas. A energia do ressentimento é a mesma energia que bloqueia o fluxo da grana. Liberte as pessoas que te machucaram, não por elas, por você, pela sua prosperidade ilimitada, pela sua liberdade. Mas espera, porque o quinto segredo é o mais poderoso de todos, e ele vai unir tudo o que você aprendeu até agora, de uma forma que vai transformar sua vida para sempre. O quinto segredo proibido é o que Florence Scovel Shinn chamava de a lei da porta aberta. E esse é o segredo que ela guardou mais cuidadosamente, porque ele contradiz praticamente tudo que a sociedade ensina sobre sucesso e prosperidade. A sociedade diz para você lutar, batalhar, competir, forçar, empurrar, insistir. Mas Florence descobriu que essa abordagem é exatamente o que bloqueia a maioria das pessoas. Ela dizia: resistência é inferno, aquiescência é paraíso. Isso significa que quanto mais você luta contra a sua situação atual, mais ela persiste. Quanto mais você empurra, mais o universo empurra de volta. Quanto mais você insiste que precisa de algo, mais o universo entende que você não tem. A lei da porta aberta funciona assim. Em vez de forçar uma porta específica a se abrir, você se abre para a porta certa. Em vez de decretar: eu preciso desse emprego específico, você decreta: a porta perfeita está se abrindo agora. Em vez de lutar para que uma pessoa específica te pague, você decreta: toda a prosperidade ilimitada que é sua por direito divino está chegando agora. Florence contava na história de um homem que passou 3 anos tentando fechar um negócio específico, um contrato milionário com uma empresa grande. Ele visitava, ligava, enviava propostas, fazia tudo o que podia. E nada. A porta simplesmente não abria. Ele estava exausto, frustrado, à beira da falência. Quando ele procurou Florence, ela deu um conselho que parecia absurdo. Pare de tentar, solte esse contrato, deixe ir. Ele ficou chocado. Como assim deixar ir? Eu preciso desse dinheiro. Florence respondeu: seu navio chega assim, que você não se importar mais se ele vem. Enquanto você estiver desesperado, você está repelindo. Quando você soltar, você ativa a lei da porta aberta. Ele decidiu tentar. O que tinha a perder? Fez a afirmação poderosa que Florence ensinou: eu libero toda a necessidade de controlar como minha prosperidade ilimitada chega. Eu me abro para a porta perfeita que o universo está abrindo para mim agora. Eu confio que o melhor está vindo, de formas que talvez eu nem imagine. 2 semanas depois, o telefone tocou. Não era a empresa que ele tinha perseguido por 3 anos. Era outra empresa. Uma que ele nunca tinha contatado. Eles tinham ouvido falar dele por indicação. E queriam um contrato ainda maior do que aquele que ele tinha perseguido. Essa é a lei da porta aberta. Quando você solta a forma específica, você se abre para a melhor forma. Quando você para de forçar uma porta, todas as portas certas começam a se abrir. Florence dizia que o universo conhece atalhos que sua mente lógica nem imagina. Mas você precisa soltar o controle para permitir que esses atalhos apareçam. Florence ensinou uma técnica prática para ativar a lei da porta aberta. Ela chamava de ritual da entrega. Funciona assim. Pegue um papel,
Escreva nele exatamente o que você deseja. Seja específico. Detalhe tudo. Depois, no final do papel, escreva: eu entrego este desejo ao infinito. Eu aceito isso. Ou algo melhor. Eu confio que a porta perfeita está se abrindo agora. Dobre o papel. Coloque em um lugar que você não vai ver todos os dias. Uma gaveta, uma caixa, um livro. E esqueça. Literalmente esqueça. Não fique pensando nisso. Não fique verificando. Não fique duvidando. Entregue e confie. Florence contava que uma de suas alunas fez esse ritual, pedindo um emprego específico. Escreveu todos os detalhes: salário, benefícios, horário, localização, e entregou. 2 semanas depois, ela recebeu uma oferta. Não era o emprego que ela tinha pedido. Era diferente. Ela quase recusou, mas lembrou das palavras: isso, ou algo melhor. Ela aceitou e descobriu que esse emprego era muito melhor do que o que ela tinha imaginado. Mais flexível, mais bem pago, com mais oportunidades de crescimento. O universo sabia o que ela realmente precisava. Ela só precisou soltar o controle para receber agora. Vamos conectar todos os 5 segredos, porque eles funcionam juntos, como uma fórmula perfeita. Primeiro segredo: suas palavras são afirmações poderosas. Mude suas palavras. Segundo segredo: suas emoções amplificam as afirmações poderosas. Sinta antes de falar. Terceiro segredo: seus ancestrais podem estar te bloqueando. Libere o passado. Quarto segredo: o perdão apaga o karma. Perdoe para receber. Quinto segredo: o desapego abre portas. Solte para atrair. Quando você pratica os 5 juntos, algo mágico acontece. Você se torna um canal limpo para a prosperidade ilimitada. Não há mais bloqueios. Não há mais resistência. A grana flui naturalmente para você, porque você removeu todos os obstáculos que estavam no caminho. Você acabou de receber conhecimento que Florence Scovel Shinn passou 40 anos desenvolvendo. 5 segredos que controlam toda a prosperidade ilimitada. 5 leis que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Não porque são difíceis de encontrar, mas porque a maioria não está pronta para ouvir. Você provou que está pronto. Você ficou até aqui. Você recebeu a mensagem. Se esse conhecimento ressoou na sua alma, se você sentiu que essas verdades estavam esperando por você, considere apoiar este trabalho com Super Thanks. Cada contribuição permite que mais vídeos como esse sejam criados. Permite que mais pessoas despertem para essas leis. Florence dizia que a energia precisa circular. Quando você dá, você ativa o fluxo. Quando o fluxo está ativo, você recebe, não como pagamento, mas como lei natural, como a água que desce o rio, como o ar que enche os pulmões. A prosperidade ilimitada é natural. O bloqueio é que é artificial. Agora, vou te dar uma prática que você pode começar hoje, agora mesmo. Uma forma de ativar os 5 segredos simultaneamente, todas as noites, antes de dormir. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Respire profundamente. Deixe o corpo relaxar. Deixe os pensamentos se acalmarem. E então, a partir desse estado de paz, pronuncie esta afirmação poderosa completa. Eu agradeço que toda prosperidade ilimitada, que é minha por direito divino, está fluindo para mim agora. Eu libero e perdoo todos os meus ancestrais por qualquer crença de limitação. Eu perdoo completamente todas as pessoas que me prejudicaram. Eu solto toda a necessidade de controlar como o bem chega. Eu me abro para a porta perfeita.
que o universo está abrindo para mim. Eu agradeço que já está feito. Está consumado. Repita essa afirmação poderosa por 21 dias consecutivos. Florence ensinou que 21 dias é o tempo mínimo para reprogramar o inconsciente. Não pule, nem um dia. Se pular, comece do zero. A consistência é fundamental. Existe um horário ideal para fazer essa afirmação poderosa. Florence Scovel Shinn descobriu que os momentos mais poderosos são logo ao acordar e pouco antes de dormir. Por quê? Porque nesses momentos, o véu entre a mente consciente e o inconsciente está mais fino. A mente crítica está menos ativa. E as afirmações poderosas penetram mais fundo. Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nos problemas do dia, antes de fazer qualquer coisa, faça a sua afirmação poderosa. Você está programando seu dia inteiro nesse momento. As primeiras palavras que você profere de manhã ecoam por 24 horas. À noite, quando você está quase dormindo, esse estado entre a vigília e o sono é chamado de estado alfa. É quando o inconsciente está mais receptivo. As afirmações poderosas feitas nesse momento vão trabalhar durante toda a noite. Você dorme e o inconsciente processa, reorganiza, reprograma. Florence tinha uma aluna, a Clarinha, que sofria de insônia. Ela não conseguia dormir porque ficava preocupada com grana. Florence ensinou a ela essa afirmação poderosa noturna. E algo interessante aconteceu. Primeiro, ela começou a dormir melhor. A preocupação diminuiu. Segundo, em poucas semanas, oportunidades financeiras começaram a aparecer. O inconsciente dela estava trabalhando a favor dela, em vez de contra ela. E preste atenção nos sinais. Eles vão começar a aparecer. Talvez um número que se repete. Uma mensagem inesperada. Uma sincronicidade que não pode ser coincidência. Esses são sinais de que o universo está respondendo. De que as portas estão começando a se abrir. É como se São Pedro estivesse abrindo as portas do céu para você. Florence viveu até os 1940. Durante toda a sua vida, ela ensinou essas leis, ajudou milhares de pessoas a prosperarem e nunca cobrou nada por seus ensinamentos. Ela dizia que o conhecimento espiritual é como a luz do sol, pertence a todos. Não pode ser monopolizado. É como a água da fonte, disponível para quem tiver sede. E o mais extraordinário, ela mesma praticava o que ensinava. Nunca teve problemas financeiros depois que descobriu esses segredos. Nunca mais. A grana fluía naturalmente para ela. Oportunidades apareciam, sem esforço. Pessoas certas chegavam no momento certo. Isso não acontecia porque ela era especial. Acontecia porque ela conhecia as leis e vivia de acordo com elas. E agora, você também conhece. A questão agora é uma só. Você vai aplicar ou vai apenas saber? Conhecimento sem ação é como ter a chave de um tesouro e não abrir a porta. Você tem a chave agora. Os 5 segredos estão na sua mão. A escolha de usar é sua. Florence dizia que o medo é fé invertida. Se você tem medo de que não vai funcionar, você está tendo fé de que não vai funcionar. E a fé move montanhas, tanto para construir quanto para destruir. É como diz o ditado: a fé remove montanhas. Escolha ter fé na prosperidade ilimitada. Escolha decretar prosperidade. Escolha sentir gratidão antecipada. Escolha liberar o passado. Escolha perdoar completamente. Escolha soltar o controle. E veja o que acontece. Nos próximos 21 dias, algo vai mudar. Pode ser sutil no início,
Um pequeno sinal, uma pequena sincronicidade. Mas preste atenção, porque as grandes transformações começam com pequenos sinais. É como a semente que germina, pequena no início, mas que se torna uma árvore frondosa. E quando a abundância começar a fluir, lembre que você não está recebendo algo que não é seu. Está apenas removendo os bloqueios que impediam o que sempre foi seu por direito. A abundância é seu estado natural. A escassez é que era a anomalia. Você nasceu para prosperar. Florence sabia disso. Agora você também sabe. Comenta aqui embaixo qual dos 5 segredos mais impactou você. Qual deles você sente que precisava ouvir hoje? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler. É como acender uma vela. Sua luz não diminui e ilumina o caminho de outros. E se você conhece alguém que está lutando financeiramente, alguém que está fazendo tudo certo, mas não consegue prosperar, compartilhe esse vídeo. Pode ser que esse alguém precise ouvir exatamente isso. Florence dizia que quando você espalha conhecimento, você multiplica bênçãos. Para você e para quem recebe. Até o próximo vídeo. E lembra, a palavra é sua varinha mágica. Use com sabedoria. Florence estaria orgulhosa de você por ter chegado até aqui. Agora é sua vez de aplicar e transformar sua realidade financeira para sempre. Que Deus te abençoe.